Números capítulo 13 é muito interessante, que fala de uma determinação de Deus para Moisés, e repassando assim a liderança de todas as tribos de Israel, as 12 tribos, quando ele manda que os 12 espias estivessem espiando a terra, ou se não olhar a terra. E eu quero orar antes da gente continuar compartilhando e falando aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Pai, obrigado por essa noite, obrigado por esse momento. Fala conosco, ministra nesses breves momentos a tua palavra, mas que verdadeiramente a minha oração é que possamos ecoar a voz que tem saído do nosso apóstolo, do nosso Moisés, a voz que tem saído do altar do projeto da nossa liderança, para que ela possa ecoar em todas as nossas igrejas, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Eu falei exatamente isso, ecoar aquilo que está sendo ministrado. É muito importante a gente estar em sintonia com aquilo que Deus tem ministrado para nós. Nosso apóstolo tinha no coração de fazer uma vigília, falando do resgate da identidade. Tivemos palavras tremendas assim, e eu falei, Senhor, vamos ecoar. Eu não sei se vocês têm essa prática, mas no Engenho da Rainha a gente passou a fazer. Lembra daquela dificuldade que tinha no site de ter o estudo do grupo familiar? O que a gente passou a fazer? Faz o seguinte, ministra a palavra de domingo à noite, no grupo familiar, quando faltava lá, não sei se vocês chegaram a fazer isso aqui, passamos a fazer isso e é muito legal, sabe por quê? Porque a gente pega a palavra de domingo. Vocês estavam lá na Santa Ceia? Não? Estava? Vamos repetir, reprise aqui. Pega a palavra de domingo e reprisa no grupo familiar, e a gente, quando chega no grupo familiar, compartilha com o outro aquilo que foi ministrado, e aquilo se multiplica. Você pode dar glória a Deus? E é isso que Deus quer falar com o projeto da nova, se multiplicar, fortalecer essa palavra, essa identidade nossa. E o texto fala, eu vou ter que ser bem adiantar aqui, eu vou ler só o início e vou começar a falar um pouco mais do capítulo 13, capítulo 14. Então diz assim a palavra do capítulo 13: Então o Senhor disse a Moisés: envia homens para sondar a terra de Canaã, que dou aos israelitas. Enviarás um homem de cada tribo de seus pais. Capítulo 13, versículo 3, segunda parte. Todos eles eram o quê? Líderes entre os israelitas. Então ele não mandou qualquer pessoa, ele mandou os líderes de cada tribo, homens especiais, separados. Versículo 17, capítulo 13. Moisés os enviou para sondar a terra de Canaã. Disse-lhe: subi pelo Negueb e atravessar as montanhas. Vede como é a terra e o povo que nela habita, se é forte, se é fraco, se são poucos ou muitos. Vede como é a terra em que habitam, se é boa, má, como são as cidades e acampamentos e fortaleza. Você pode dar glória a Deus? Então, essa foi a missão. E eles passaram 40 dias olhando a terra. Eles viram qual era aquela realidade. O que eles viram lá, para a gente ganhar um pouquinho de tempo? Eles viram uma terra muito boa, que tinha leite, que tinha mel, os frutos, os cachos pesados, coisa muito boa. A terra era boa, não era? Porque era uma terra prometida por Deus para o povo de Israel. Mas a terra tinha desafios gigantes, o exército treinado, aparelhado. E uma das coisas que a gente precisa entender é o seguinte: não importa o que a gente vê, o que importa verdadeiramente para nós é como a gente vê. Fala para o teu irmão: não importa o que você vê, mas como você vê. Eu acho que eu já dei um testemunho aqui do meu filho, Marcos Felipe. Eu não poderia gerar filhos na Márcia. E como a gente enxerga as coisas, às vezes muda as nossas circunstâncias. Marcos Felipe nasceu, já está com 13 anos, mas antes, quando casei com a Márcia, eu falei: Márcia, você quer casar comigo? Eu preciso te falar algo. Eu não posso, pela medicina, gerar filhos, mas eu creio que Deus pode fazer um milagre. E ela também acreditou, e isso não foi impedimento para o casamento. Só que mesmo assim, durante 3 anos, nós nos preservamos, porque queríamos pagar as contas, queríamos estruturar a nossa casa para receber o nosso futuro filho. Passado 3
ele me passou um monte de exames, eu fiz aqueles exames todos que ele pediu, e quando eu fui no consultório procurar, ele falou assim: olha, pelo que eu vejo aqui, você não pode gerar filho, mas eu vou vir aqui, vou estudar teu caso. Quando eu fui saindo do consultório, eu falei assim: olha só, mas para você não sair daqui sem nenhuma expectativa, eu quero te dar 1%. Eu, quando saí no corredor do hospital lá no Marcelo Dias, da Marinha, eu saí feliz, porque eu tinha agora 1% do médico e 100% de... Quanto eu tinha agora? 101%. Eu enxerguei aquela realidade de uma forma diferente. Um mês depois, eu acho, eu nem voltei mais lá no hospital para ele. Falou assim: vou estudar teu caso, você volta daqui a mais ou menos um mês, 40 dias, e eu vou te passar o tratamento, eu ver o que posso fazer. Um mês depois eu não voltei, porque um mês depois a Márcia estava grávida. Você pode dar glória a Deus? A gente enxerga as coisas de uma forma muito diferente dos outros. 12 espias olharam a terra. Quando voltaram com o relatório, qual foi o relatório que eles deram? 10 falaram assim: não dá para entrar, a gente vai morrer, nós somos gafanhotos, é como formiga, a gente é pequeno, o exército é muito grande, o exército é muito forte, é muito poderoso, não dá para conquistar aquela terra. E aquilo contaminou todo o povo. Olha como o parecer do líder influencia toda uma igreja, influencia toda uma comunidade. Aquela geração, grande parte dela não entrou na terra prometida, porque a visão que foi passada foi de olhando para a realidade, mas não tiveram um olhar espiritual. Josué e Caleb tiveram um olhar diferente, olhando primeiro para Deus. Deus pode nos dar, Deus vai nos capacitar, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Você pode dar glória a Deus por isso? Eles olharam para a promessa de Deus e não olharam para aquela dificuldade. Eu creio que Deus tem promessa para esse lugar, Ele tem promessa para a tua vida, Ele tem promessa para o teu ministério, e a gente precisa acostumar a olhar como Deus olha. 1 Samuel 16, 7, se não me engano, fala: Deus não vê como o homem vê. Eu contei outra experiência no quartel muito interessante, que certa vez eu estou lá na secretaria, eu trabalhei na área de ensino da Marinha, aqui na Penha, no CA, e entrou um marinheiro, um carro muito abatido, ele estava no curso sargento, eu era da secretaria lá, e ele chegou muito abatido. Eu lembrei que aquele rapaz, ele frequentava os nossos cultos do quartel. E aí ele chegou lá com a papeleta pedindo autorização para ir no médico. Eu falei: o que houve? Ele falou assim: eu tenho que ir no médico, eu estou com uma suspeita de problema no coração. Aí eu: poxa, bem, cara novo. Aí eu falei assim, aí Deus falou comigo assim: fala para ele que é só uma suspeita. Eu falei assim: dá graças a Deus, amado. Eu falei assim: dá graças a Deus, dá graças a Deus, porque você falou que é uma suspeita. Aí ele ficou assim, mas... Aí eu falei assim: e outra coisa, se acontecer de chegar lá o médico detectar que tem alguma coisa, dá graças a Deus. E dá graças a Deus, porque tem a medicina, tem o remédio, pode te dar o tratamento. Aí, Aí eu falei: e se tem mais? Se você chegar lá, o médico detectar, te der o remédio, te der o tratamento e não resolver, você tem quem? Você tem Deus, que pode te curar. Sabe o que aconteceu? Ele entrou abatido, saiu cheio de esperança. Você pode ser um canal de Deus para levar esperança para as pessoas. Porque a dificuldade a gente passa, a realidade ela vai se apresentar sempre para a gente. O tempo todo, amado, a nossa vida é cercada de lutas, de desafios, de circunstâncias, e que a gente olha: poxa, eu não vou conseguir, não vai dar, eu não vou alcançar. Mas quando a gente olha para Deus, eu estava lembrando, eu não compartilhei já, eu estava lembrando Davi. Tinha lá o oponente, que era o Golias, tinha o exército de Israel, tinha lá os filisteus. O que aconteceu? Todo mundo tinha um olhar. Não dá para encarar esse gigante. Ele vinha, afrontava o exército de Israel, afrontava, todo mundo morria de medo. Quando Davi olha, ele viu o mesmo gigante, ele viu o mesmo exército, ele viu a mesma situação, mas ele olhou de forma diferente. Ele falou: que é esse incircunciso? Que é esse cara? Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Você tem que olhar para as circunstâncias. O que essa enfermidade é? O que esse gigante é? Que circunstância é essa? Você tem que olhar para Deus. Eu creio em Ti, eu creio na Tua promessa, eu creio que só pode fazer infinitamente mais, como foi ministrado. Você pode dar glória a Deus por isso, você pode aplaudir o Cordeiro de Deus por isso.
a não ser Josué e Caleb e suas famílias. Eles morreram porque o parecer da liderança, o parecer daqueles que foram chamados, matou eles. Sabe qual foi o resultado disso tudo aqui? E não vai dar para a gente ler, você pode ler depois o 13 e o 14. Eles fizeram com que aquele coração das pessoas se amedrontasse, e aí começou a se levantar uma situação. Eles já queriam matar Josué e Caleb, eles queriam trocar Moisés, tem que trocar o líder, tem que trocar, pode, já não começaram a acreditar mais na liderança. Eles queriam, a Bíblia diz que eles queriam verdadeiramente apedrejar, mas Deus não permitiu, porque Ele tinha uma promessa para aquele povo, só que aquele povo não quis, porque foi contaminado. Eu estava falando que o líder de grupo familiar, o líder de ministério, os líderes da igreja, eles ocupam um papel muito importante. O papel de, muitas vezes, ver uma situação e o parecer dele tem que estar alinhado com Deus. Eu quero deixar só esse versículo 14, diz assim, Números 14, versículo 24. Mas o meu servo Caleb, eu o levarei para a terra que eu, caramba, tá meio grifei aqui, em que entrou, é isso? Lê para mim aí, tem embaçada aqui dentro para mim. Mas o meu servo Caleb, eu o levarei para a terra em que entrou, e a sua posteridade, e a possuirá, porque teve um outro, o que? Números 14, versículo 24, um outro espírito, e perseverou em seguir. Não, está tranquilo. Sai esse versículo. Obrigado, pastor. Teve um outro espírito. Nós temos que ter o Espírito de Deus, a visão de Deus, a visão de Deus, o que Deus quer de nós, o que Deus tem para nós. Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus. E continuando, mas não estamos falando de leão, eu só fiz uma introdução, porque nós temos falado que nós somos uma igreja cara de leão. Certa vez, um dos líderes falou assim, mas por que cara de leão? Eu lembro os caras de ar, por quê? Eu pegar algumas referências. Mas esses dias, antes de pregar lá em Arajá, eu estava lendo um pouco sobre o leão, as características do leão. O leão é muito interessante. A gente aprende muita coisa com o leão, seu comportamento. E o leão, ele nos ensina muitas coisas. De forma bem dinâmica e rápida, para a gente poder, não se estender muito. Mas eu vou ver aqui algumas das características do leão. O comportamento e as características dos leões. Nós podemos tirar vários ensinamentos. Primeiro dele, a fêmea, ela se dedica basicamente a duas coisas: a caça e a cuidar dos filhos. E se nós temos essa identidade de cara de leão, homens e mulheres de Deus, nós precisamos verdadeiramente cuidar dos nossos filhos. Você pode dizer amém? O apóstolo ministrou algo na Santa Ceia agora nossa lá. Se quiser botar no YouTube lá depois, na página do projeto, achar lá a palavra da Santa Ceia. Ele estava falando, principalmente os mais velhos, a geração que os filhos eram submissos aos pais. Só que aí veio uma geração, não, pegaram pesado demais para a gente. Agora os pais estão sendo submissos aos filhos. Eu tenho um filho de 13 anos, pensa que é fácil? A gente ensina, tem postura, tem pegada com ele, mas não é mole não. Não é fácil. Eu caminho lá com os adolescentes da igreja muito próximo, a gente joga bola todo sábado. Gente de 10, de 12, de 13, 14, de 15, 16, joga bola lá comigo, joga com meu filho, a gente joga lá. E eu vejo a dificuldade. Futebol, um dia acabou 11 horas da manhã. Sabe o que aconteceu? Eu fiquei pensando, meu Deus, da minha época, se acontecesse isso. 11 horas da manhã. A gente chegava 8h30, 9 horas. Aí quando deu 11 horas da manhã, tinha outro grupo querendo entrar na quadra, o condomínio próximo da igreja lá, o sítio deixou de brincar lá com o pessoal da igreja. Aí eu falei, gente, deixa ele jogar, ainda desde cedo aqui, o pessoal do basquete, deixa ele jogar, vamos embora. Aí eu peguei meu filho, entrou no carro. Aí ele disse, pastor, mas... Eu falei, ó, eu aconselho vocês ficarem, porque eu estou aqui, eu observo vocês, né?
Aí eles, não, a gente vai só jogar um pouquinho no campo. Eu falei, tá bom, jogar dentro do campo? Tá bom, vocês ficam aí, mas ó, cuidado, não vai besteira. Fui embora. Poxa, 11 horas, eu imaginei, meio-dia, vamos para casa, né? 2 horas tinha mãe me ligando da tarde. Cadê meu filho? Pastor, cadê meu filho? Gente, não foi embora. Aí eu falei assim, meu Deus, vou matar, vou esquartejar. Meu pai me chamando atenção. Quando foi na outra semana, eu reuni todo mundo. Poxa, como é que vocês fazem isso? Deixei vocês 11 horas, vocês ficaram aqui até 2 horas da tarde, a mãe de vocês me ligando, o pai, o avô, não sei o quê. Aí eles, o que aconteceu com vocês? Pai, o que pior aconteceu? Meu filho, você não pode fazer isso não, tá? Foi a pior coisa que aconteceu. Meu filho não faz isso mais não. Foi o pior que aconteceu. Não, minha mãe nem sabia que eu cheguei 2 horas. Não, meu pai e minha mãe não falaram nada não. Eu falei, o quê? Você está acostumado a chegar 11h30, meio-dia, e você chega 2 horas e está tudo bem? Gente, não tinha só filho de crente, tinha alguns que são vizinhos, que são colegas deles. Mas eu peguei um grupo assim, uns 12 a 15 crianças, e praticamente ninguém foi chamado a atenção assim. Meu filho, você não pode, você tem que dar satisfação. Essa geração está assim, os pais perderam o controle, não tem autoridade, não cobra, fica com medo de cobrar. A Bíblia diz que se você ama o teu filho, você disciplina ele. Isso é amor. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, o leão, ele cuida, ele não deixa desprotegido, ele tem um cuidado. Outra coisa, vamos pular aqui, é muita coisa para a gente compartilhar, mas uma coisa que o leão faz, você reparou? Quantos viram o vídeo que o rinoceronte estava pegando o carro de uma cuidadora lá e jogando quase que para cima, empurrando o carro? Quantos viram esse vídeo aí recentemente? Viu esse vídeo? O rinoceronte é muito forte. O leão é muitas vezes mais pesado do que o elefante, é muito mais pesado que o leão. Mas o leão, ele é o rei, ele tem o domínio, ele tem a estratégia. Amém? O leão, quando o oponente é mais forte, é maior, é mais pesado, ele trabalha em equipe. A igreja que tem cara de leão, e nós estamos no ano da unidade. A igreja que tem cara de leão, a gente não caminha sozinho. Provérbios 18:1, aquele que se isola, insurge contra a verdadeira sabedoria. Nós fomos chamados para trabalhar em equipe. Quando o leão se junta em equipe, um vai lá, pega por trás, outro vai pela frente, e eles conseguem vencer qualquer caça, qualquer oponente. Você pode dar glória a Deus? Tem coisas, tem batalhas, tem guerras, que a igreja só vence na unidade. E o que é unidade? Ter o mesmo sentimento, falar a mesma coisa, sabe, ter a mesma visão. É claro que nós podemos ter opiniões diferentes, mas o que nos une é muito mais forte que aquilo que nos separa. Você pode dar glória a Deus por isso? Então ele trabalha em equipe, nós temos que trabalhar em equipe. O apóstolo sempre falou isso. Ninguém trabalha sozinho, ninguém faz nada sozinho. Sozinho você pode até mais rápido, mas junto nós vamos mais longe. Fala para você, eu preciso de você. Juntos somos mais fortes. Você pode dar glória a Deus? Você pode aplaudir o Cordeiro de Deus? João 17:20-23, para que todos sejam um, né? Nós temos que ser um em Cristo Jesus. Para a nova igreja, uma das coisas que eu aprendi desde quando eu cheguei, amados, toda vez que a gente tinha um grande ajuntamento, os congressos, as conferências, a juventude junto, a gente viu uma manifestação do poder de Deus, porque está no nosso DNA essa característica de unidade, de fazer as coisas juntos, de caminhar junto. Você não foi chamado para fazer nada sozinho. Amém ou amém? Glória a Deus. A outra característica é que o leão, ele defende o seu território. Eu estava vendo lá que o leão, ele todos os dias, ele faz uma ronda no território, o macho, todos os dias, ele faz uma ronda, para olhar o que? O seu território. Aí trazendo para a gente, eu coloquei assim, 3 territórios da nossa vida que a gente tem que preservar, se temos essa identidade, se temos essa convicção no nosso coração, todos nós
independente do tempo e das circunstâncias. Existem 3 territórios que a gente precisa preservar, que precisa guardar. O primeiro território é o território pessoal, é a tua vida, é o teu relacionamento com Deus, é a tua vida espiritual. Ela tem que ser preservada. A Bíblia fala em Provérbios 4, 23, sobretudo se deve guardar, guarda o teu coração. Ninguém pode preservar o teu território pessoal, é teu. A salvação ela é coletiva? Não. Deus morreu por todos, Jesus morreu por todos, amém ou amém? Mas a decisão é individual, a busca de um relacionamento com Deus, de uma profundidade com Deus, é individual. Então você precisa preservar, você precisa se guardar, precisa se alimentar bem. Mateus 4,4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Precisa se alimentar. Quando a gente se alimenta de coisas boas, nos dá força, nos dá vigor. Mas quando você se alimenta de algo que é ruim, te adoece, pode até te matar. Então preserve o primeiro território, a sua vida, a sua intimidade com Deus, a sua aliança com Deus, sabe? A tua vida espiritual ela tem que ser preservada. O segundo território que a gente precisa preservar é a família. Lembra lá do leão, da leoa? Ela guarda os seus. O leão, ele quando está vigiando o território, ele está guardando também. A leoa, os leões, ele está vigiando aquele território. A gente precisa preservar nossa família. A gente precisa preservar nosso casamento. Nosso casamento é um território que Deus nos deu para a gente cuidar, para a gente zelar. A nossa família tem que zelar por ela. A gente às vezes está vivendo uma grande luta, uma grande batalha. Eu estava falando ontem com a liderança. A gente pensa que as coisas só acontecem com os outros. A gente vê a televisão, vê lá, tomou tiro, aconteceu, teve um acidente. A gente olha para a televisão, de repente você vê uma entrevista. Poxa, a gente vê, mas um dia acontece com a gente. A gente pensa assim: não, meu casamento está tudo bem, mas não vigia não. Minha família está tudo bem, mas não vigia não. Você tem que olhar para os teus filhos, olhar para a tua esposa, olhar para a tua família. E uma das formas da gente preservar a nossa família é não abrir mão dos princípios de Deus. A Bíblia fala da mulher, ela tem que ser sábia. Isso é preservar a família, é preservar o casamento. A mulher sábia edifica, a tola destrói. Os filhos submissos aos pais. É princípios que não podem se perder. A gente preserva uma família com os princípios, com as leis de Deus. Leva para o cinema, dá presente, dá uma casa boa, né? Faz o melhor, dá um estudo bom. Isso tudo é muito legal. Mas preservar a família é não abrir mão dos princípios de Deus. Você pode dizer amém? É o marido que é o cabeça. Às vezes o marido, ele pode comprometer a estrutura do seu lar. E esses dias, o apóstolo ministrou isso recentemente, né? Sobre a questão da postura do homem, do varão. Fizemos a conferência do Ministério Infantil lá agora, que para a família, aberto não só para as crianças, mas para as famílias. Semana passada, semana retrasada. E aí, sexta-feira, sábado. Não, sábado e domingo. Primeira noite, sábado, uma preletora. Era uma conferência de criança. Ela ministrou com os homens, falando de paternidade, de postura, da questão do abandono, da orfandade. Quando chega no domingo, já tinha vindo ministrar no outro ano sobre essa conferência do Ministério Infantil, pastor Marcelo lá do Espírito Santo. Ele vem, chega lá, para quem ele se dirige? Para os homens. Chega na Santa Ceia, o pastor ministra para os homens. Tem homem aqui nesse lugar? Você pode abrir a hora a Deus? Deus tem falado conosco. A postura do homem hoje. Certa vez eu reuni os homens da igreja lá, e eu falei: quem saía para a guerra lá no Velho Testamento, no Antigo Testamento? Eram os homens ou as mulheres? Quem saía para a guerra? Os homens. Hoje em dia, que guerra que a gente vive? O mundo espiritual, é verdade? Quem mais se envolve com oração hoje em dia? As mulheres. Quem sai para a guerra muitas vezes são as mulheres. Os homens não vão mais para a guerra. Eu não sei aqui,
Às vezes eu vejo lá uns comportamentos não muito adequados da própria liderança dos homens. Vai começar o culto, as mulheres estão preocupadas de ir lá, está orando, né? Vai lá numa sala, está orando, vai na frente, e às vezes os homens estão lá, estão falando o quê? Pô, meu time ganhou. Não é isso? As reuniões de oração da igreja, geralmente, a grande maioria é de quem? Mulheres. O homem tem que se ausentado do seu papel. E depois que ele perde a família, que ele perde o casamento, aí ele quer resgatar. Quando Deus dá graça, misericórdia, ele consegue, mas é fruto de uma postura. Hoje eu estava dando conselho ao homem. E é aquela luta, né? A mulher tem a debilidade, ele tem as dela. Ele tem as dele, perdão. Aí eu falei, irmão, quer reconquistar a sua esposa? Muda. Porque esse modelo que ela está vendo, ela não quer mais. Quer reconquistar seu marido? Muda, porque de repente o modelo que ele está vendo, ele não quer mais. Não é adultério não, amados. É incompatibilidade. Às vezes não é questão de adultério, de traição, é incompatibilidade. As pessoas estão se largando, as pessoas estão abandonando a família por causa de incompatibilidade, por falta de postura. Quantos estão entendendo? Digo amém. Amém. O terceiro território é o ministério, é o chamado, é o propósito pelo qual Deus te chamou para cumprir a obra dele. E a gente precisa preservar aquilo que Deus nos chamou para fazer, para ser, para desempenhar. Às vezes nós pastores, nós somos cheios de sonhos, né? Eu me recordo que uma das primeiras pessoas que, quando eu cheguei no Engenho da Rainha, que eu mais sonhei, que eu mais pensei assim, poxa, esse cara, essa irmã, esse diácono, essa diaconisa. Aí eu pensava, ministério pastoral, abertura de igreja, pensava um monte de coisa. Eu cheio de sonhos, cheio de projetos. Mas infelizmente aquele casal não continuou com a gente. Foram os primeiros a nos abandonar na chegada. Às vezes uma transição muito delicada. Mas eu creio que a gente amadureceu para muitas coisas. E verdadeiramente, amado, às vezes nós sonhamos muito. Mas nós precisamos guardar o nosso ministério, o nosso chamado. O Josué capítulo 1, versículo 1 ao 9, quando tem a transição, Deus fala várias vezes para Moisés: esforça-te, tem bom ânimo. Você pode dar glória a Deus? Esforça-te e tem bom ânimo, porque eu vou levar você a conquistar essa promessa, essa terra. Eu tenho algo para você, mas eu tenho algo para o povo que vai te acompanhar. Você pode dar glória a Deus por isso? E o tempo todo Deus está falando: esforça-te, tem bom ânimo. A gente tem que se esforçar. Aí você pensa que é fácil? Nós estamos completando 16 anos esse final de semana que a gente chegou no Engenho da Rainha. Eu me batizei no dia 7 de setembro. E cheguei na igreja para passar lá, né, a transição com o pastor Osvaldo, no dia 7 de setembro. Então eu me batizei no dia 7 de setembro, era novo, e fui ser pastor. Eu assumi dia 21, mas eu cheguei, 14 dias antes eu cheguei para me ambientar. E aí eu cheguei no dia 7 de setembro. Então 7 de setembro é uma data muito forte na minha vida. Eu estou lá há 16 anos e como é desafiador, cada dia, cada instante. A gente precisa se renovar, buscar em Deus, sempre acreditar que amanhã vai ser diferente, que vai dar certo, que as coisas vão acontecer. Amém? É verdadeiramente acreditar: Senhor, Tu me chamou, o Senhor vai me capacitar. E por isso que uma das formas que Deus ensinou a Josué, dele se esforçar, dele se manter no propósito, na visão daquilo que Deus tinha para ele e para aquele povo, é não abrir mão da palavra. Medite na palavra, dia e noite. Dia e noite. Pastor Marcelo Sabino falava na vigília, muito tremendo. Tem hora que o pastor tem que dar um pouco as costas para o povo e olhar para Deus. O líder muitas vezes ele pode até conversar as reuniões estratégicas, ele pode reunir seu grupo, seu ministério, aqueles que ele lidera. Amém, glória a Deus. Mas é muito importante ele ter uma sintonia com Deus muito firme, muita convicção daquilo que ele foi chamado, daquilo que Deus estabeleceu ele. Não é desprezar as pessoas,
os conselhos são bons, as observações são boas, mas você tem uma direção, você tem um chamado, você tem que caminhar para frente. Josué, se ficasse olhando o povo, meu Deus, não vai dar, não vamos conquistar, não. Josué, você vai alcançar a terra prometida. Aleluia. Você pode dar glória a Deus? O nosso ministério, o nosso chamado, o nosso propósito diante de Deus, a gente tem que estar firme. O que vai nos trazer força, firmeza, é convicção nas promessas de Deus. Medita na palavra dia e noite. Não é de vez em quando. Toda vez que vier um aperto, que vier a dúvida, vai para a palavra, lembra da promessa, lembra daquilo que Deus te chamou, e você vai prosseguir, você vai conquistar. Você pode dar glória a Deus? E para encerrar, uma das características do leão, para a gente fechar aqui nessa noite, me perdoe o tempo, mas uma das características do leão, repreender toda tentativa de investida dos inimigos, dos outros animais, de invadir aquele território, é dando um rugido. O rugido de um leão, ele pode alcançar até 8 quilômetros. Ele faz a ronda, mas ele libera o rugido. Quantos são leões aqui? Quantos são tem cara de leão? Amém? O que é liberar esse rugido? Ele está anunciando para aquele local, para as tentativas daqueles que querem invadir aquele território. Sabe o que significa aquele rugido? A palavra profética. Significa liberar a palavra. Às vezes, na nossa casa, no nosso ministério, as circunstâncias que a gente está vivendo, o inimigo está tentando entrar no território, mas se ele ouvir da nossa boca que temos uma palavra de Deus, que a nossa palavra, a nossa boca tem poder, a nossa palavra tem poder, a gente vai afugentar toda a tentativa do diabo. Você pode dar glória a Deus por isso? Você pode aplaudir o Cordeiro de Deus por isso? Aleluia! Glória a Deus! Liberar a palavra. Libera a palavra mesmo. Está vendo alguma coisa estranha no seu lar? Está vendo alguma coisa estranha na sua família? Está vendo alguma coisa no seu ministério? Você está vendo lá? Libera a palavra. Há poder nas palavras. Você vê como é que é interessante. Ele já não faz a ronda, ele já não vigia? Sim, mas ele dá o rugido dele, ele fica rugindo para dizer: olha, o diabo de longe vai ver, o inimigo de longe vai ver, o outro animal de longe ele vai vendo, ele vai ouvir o som do rugido. Assim, nesse território eu não posso entrar. Você pode dar glória a Deus? E é isso que Deus tem para nós. Feche os olhos no nome de Jesus. Coloca a mão no teu coração. Senhor, no nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, obrigado pelas tuas promessas, obrigado porque o Senhor não desistiu de nós, obrigado, Deus, porque o Senhor nos ama e verdadeiramente, Senhor, tu tem promessas, o Senhor tem milagres, o Senhor tem maravilhas para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso ministério. Toma essa igreja em tuas mãos, toma o pastor Wallace em tuas mãos, toma a sua pastora Valéria, suas filhas, o seu netinho, Deus, ó Deus, no nome de Jesus, toma esse lugar, envolve com a tua presença, envolve com a tua glória. Não deixa, Senhor, que o parecer seja desfavorável. O parecer é favorável, porque o parecer já foi dado por ti. Nós temos a tua palavra, nós temos as tuas promessas, e nós somos o povo cara de leão, o povo que te ama, o povo que te adora, que crê nas tuas promessas, que crê nas tuas maravilhas, e que verdadeiramente, Senhor, o Senhor pode fazer infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos, do que acreditamos, porque o Senhor é o Rei, o Senhor é o leão da tribo de Judá, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é a nossa esperança, no nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode